Bom dia a todos. Bom dia. Muito grato pela presença de vocês aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, para mais uma realização de uma palestra da nossa jornada jurídica em comemoração ao mês do advogado, mais uma realização do Departamento de Cultura e Eventos. Gostaria de agradecer até o doutor Humberto por mais essa realização, doutor Marcos da Costa, também nosso presidente aqui da seccional, e uma honra ter aqui o doutor Antônio Rittitelli, que vai expor sobre o trabalho com referência às funções constitucionais dos poderes da República. Após a exposição dos trabalhos do doutor, eu abro para as perguntas, as quais os tenham. Tá bom? Muito obrigado. E uma salva de palmas para o doutor, né? Tá bom? Tá? E o senhor está com a palavra, por favor. Ok. Agradeço a apresentação do doutor Nilo e mais essa oportunidade que a OAB, na pessoa do presidente, do vice, todo o conselho e doutor Humberto, diretor do Departamento de Cultura e Eventos, de poder estar aqui expondo um tema tão atual, tão interessante, que eu espero que seja esclarecedor. A questão da constitucionalidade das funções dos poderes da República, no caso do nosso sistema, né, da República Federativa do Brasil, pressupõe uma análise histórica do tema, porque isso facilita o entendimento, a compreensão da constitucionalidade ou, se nós quisermos colocar à frente da constitucionalidade, entre parênteses, a inconstitucionalidade do funcionamento ou não dos poderes da República. Nós temos, historicamente, a apresentação da figura do Montesquieu como o precursor, o pai da separação dos poderes. É isso que doutrinamente, historicamente, é apresentado para nós. Mas há que se fazer uma observação que, na verdade, Montesquieu, o Barão de Montesquieu, por volta de 1748, inspirou-se na obra O Segundo Tratado de Governo Civil de John Locke, do inglês John Locke. E foi a partir daí que ele, então, escreveu a sua obra clássica, O Espírito das Leis, que trata exatamente sobre o tema da separação dos poderes. O mérito especial do Montesquieu foi no sentido de acrescentar um poder que, à época, não era, entre aspas, prestigiado ou ainda não estava formalizado, que era o poder judiciário. Diríamos assim que esta seria a primeira parte mais especial atribuída a Montesquieu. A segunda questão é se verificar que o que se pretendeu, isso ao longo da história, e a melhor doutrina de hoje defende esta postura, é de que Montesquieu, na verdade, se preocupou muito mais, ou a intenção dele ao escrever a clássica obra O Espírito das Leis, foi muito mais no sentido de limitar os poderes do que efetivamente dar um entorno de separação. Por que limitar? Porque, como é de conhecimento público, o constitucionalismo, os estados liberais, a democracia e etc., a garantia dos direitos individuais, dos direitos inalienáveis, dos direitos coletivos, fundamentam-se exatamente na limitação do poder estatal, que na época, quando o Barão de Montesquieu escreveu a sua clássica obra, temos que lembrar, contextualizar, que vivia-se o poder absoluto do Estado, onde então a concentração de poder estava resumida, estava limitada ao poder de uma pessoa só, do monarca ou príncipe, outros nomes que possamos
pensar e imaginar, né? Atribuídos aí, na época de Maquiavel, por exemplo, ele chamava aí o monarca, então, de o príncipe. Então, essa foi a ideia fundamental, básica, hoje reconhecidamente defendida pela melhor doutrina, do que Montesquieu efetivamente quis passar para a sociedade em termos de separação de poderes. Ou seja, o mais importante é limitar os poderes do Estado para garantir as liberdades individuais. Muito bem. Isso, de uma maneira sintética e resumida, trazendo para os dias atuais, em particular para o nosso sistema, para a nossa Constituição Federal de 88, a nossa Constituição recepcionou a ideia, plasmou essa ideia, o legislador constitucional, lá então em 5 de outubro de 1988, portanto está aí fazendo 29 anos no próximo dia 5 de outubro, a nossa Constituição, né? Ela está ficando velhinha, mas efetiva, plasmou essa ideia em 3 momentos especiais. O primeiro é no próprio preâmbulo da Constituição, que vai se perceber essa questão da separação e limitação, então, do poder do Estado. Segundo, o artigo 2 da Constituição de 88 é explícito, é expresso, pialino, cristalino, quando trata da questão. Reza assim o artigo 2º da Constituição de 88. São poderes da União, autônomos, independentes e harmônicos, que é o que propôs o Montesquieu, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, aí, efetivamente, se consolidou a ideia da separação dos poderes proposta naqueles moldes que nós estudamos, que vocês já conhecem, por Montesquieu. O terceiro momento que vai consolidar e materializar a questão da separação dos poderes na Constituição, isso não quer dizer que são só esses pontos que prestigiam a separação dos poderes, mas são os principais. Nós vamos ter, novamente, reiterada a questão da separação dos poderes nas cláusulas pétreas previstas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, né, que no inciso 3 vai também de maneira expressa dizer que nem por emenda constitucional é possível se tocar, se mexer, se alterar a questão prevista no artigo 2º da separação dos poderes. E por isso ganha o status, então, esse inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 de cláusula pétrea. Vale dizer, só pode ser alterado se fazendo uma nova Constituição. Muito bem, isso que é o que nós temos de uma maneira rasa, básica, sobre a origem e a separação dos poderes no nosso sistema, não é? Atual, contemporâneo. Bem, e daí vale nós pensarmos e discutirmos o quanto que, ou de que forma funciona, está previsto e funciona cada um desses poderes. Se de fato eles estão funcionando, eles existem, são compostos e funcionam de acordo com a teoria da separação dos poderes, então, a proposta por Montesquieu, ou se eventualmente nós temos alguns desencontros, vamos dizer assim, no nosso sistema atual, até pela percepção de uma crise sem precedentes que o Estado brasileiro vive, né? Vale dizer, quero dizer, o quanto que o adequamento, o respeito
a essa separação dos poderes tem sido observado, constitucionalmente ou não, e o quanto isso influi ou não no funcionamento do Estado brasileiro. Essa é a questão básica que sobre a qual nós vamos avançar. Bem, conforme disse a vocês, a Constituição prevê então essa separação no artigo 2º, que começa não por acaso expondo os poderes, iniciando pelo Poder Legislativo, seguindo pelo Executivo e depois o Judiciário. Não por acaso o legislador constitucional, então, de 88, colocou dessa forma, mas sim porque no Poder Legislativo, que no nosso sistema presidencialista é bicameral, portanto, nós temos um Congresso Nacional composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. E neste Poder Legislativo, especificamente representado pela Câmara dos Deputados, estão lá os representantes do povo, que são os deputados federais. Então, por força histórica e de respeito à vontade popular, propositadamente se coloca o Poder Legislativo em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o Poder Executivo, quando os seus membros também são eleitos pelo povo. Essa é a razão filosófica, histórica dessa sequência, que não é incidental, ela é proposital. Em terceiro e último, não quer dizer isso que o poder seja mais ou menos importante, porque os três poderes são tão igualmente importantes, devem conviver em plena autonomia e harmonia, mas vem o Poder Judiciário, que, por coincidência, então, os seus membros não são eleitos pelo povo. Tá? Ingressam pela carreira, seus membros, ou são nomeados pelo presidente da República, dependendo, então, das instâncias e dos tribunais. Começando-se pelo Poder Legislativo, vale observarmos qual seria, então, a composição e a atribuição, né, dos três poderes, iniciando-se, então, pelo Legislativo. O artigo 44 da Constituição vai lá dizer que, aqui já olhando aqui diretamente para a Constituição, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso devido ao sistema bicameral que nós herdamos ou copiamos do sistema norte-americano, que também é um sistema presidencialista, né, e bicameral. Portanto, lá também existe um Senado e uma Câmara, que nós chamamos dos representativos, né? Seriam os deputados federais. A composição, então, vai seguindo aí pela Constituição, no artigo 45, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Então, a Câmara dos Deputados, em particular, vale a pena observar, que é composta por membros eleitos diretamente pelo povo e representam o povo brasileiro, né? Nos representam. O sistema é proporcional. A competência do Congresso Nacional como um todo, então, dessa composição das duas casas, está lá disposta no artigo 48, e vai elencado por todo o 48 e vários incisos, 15 incisos da Constituição, que vai dizendo, então, o que cabe ao Congresso Nacional. Tá? E o 49 vai dizer sobre a competência
exclusiva desse Congresso, e ainda se percebe aqui que não houve a subdivisão das competências das casas, que vai acontecer logo na sequência, em seguida. E aí começamos lá, né? Competência privativa da Câmara dos Deputados, então uma das casas do Congresso, se inicia exatamente lá pelo artigo 51, que eu acho que já se tornou famoso, infelizmente, nos dias atuais, porque vai determinar que compete privativamente à Câmara dos Deputados, entre outras questões, tá? Fazer o quê? Inciso 1, autorizar, olha como é que começa a descrição da competência privativa da Câmara, né? Dizendo exatamente sobre a competência privativa de autorização de um instituto que vocês já conhecem, do impeachment. Então, compete autorizar por 2/3 privativamente a Câmara, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente, vice-presidente e ministros de Estado. É assim que vem a Constituição descrevendo sobre as competências das duas casas. De uma maneira genérica, voltando um pouco, vale a pena nós observarmos que o que pese o que está escrito aqui, determinado pela Constituição, de maneira genérica, de fato, cabe ao Poder Legislativo fazer duas coisas, né? De uma maneira singela, simplista: legislar e fiscalizar o Poder Executivo. E também vale observar que, por exemplo, o Tribunal de Contas da União não é um tribunal nem do Judiciário e nem do Executivo. É um braço do Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de julgar as contas do Poder Executivo. E é assim que funciona. Então, essas são as duas funções básicas do Poder Legislativo. E aí, a Constituição vem descrevendo as competências de cada casa, como nós estamos aqui percebendo. Então, 51 compete privativamente à Câmara dos Deputados, preliminarmente autorizar a instauração do processo de impeachment, o crime de responsabilidade contra o presidente, o vice e os seus ministros de Estado. O 52, o artigo 52, vai dizer sobre a competência privativa do Senado Federal. Não é? E aí, também, de maneira inédita, não por acaso, mas propositadamente, o inciso 1 vai repetir os moldes e a estrutura do inciso 1 do 51, ou seja, do que compete à Câmara dos Deputados. Da mesma maneira, analogamente, inciso 1 do 52 vai dizer: compete privativamente o caput e ao Senado Federal fazer o quê? Inciso 1. Proceder e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, como os ministros de Estado, o comandante da Marinha, do Exército, etc, etc. Nós tivemos uma alteração nesse procedimento aqui, que foi inserida no nosso sistema pela ADPF número 378, né, que alterou um pouquinho o rito do impeachment. Mas vejam que interessante. Então, esses dois incisos desses dois artigos formalizam, explicitam as funções, ou uma das funções do Poder Legislativo, que é fiscalizar o Poder Executivo. E deixa isso muito claro logo nos seus incisos primeiro. Tá certo? E isso vai pelo artigo 53, que depois vai discutir ou vai também tratar da questão de perda de mandato, etc. E tal. Mas o que nos interessa basicamente é perceber
como funciona ou como não funciona o nosso legislativo. Eu costumo assim dizer. Né? Constitucionalmente, nós temos aqui uma previsão legal, constitucional, bem clara, bem expressa, sobre quais são as funções do Poder Legislativo, o que cabe ao Poder Legislativo e a sua composição, conforme acabamos de perceber. Tá certo? Vai avançar tratando da questão das comissões do Poder Legislativo, especificamente, vale só observar, pontuar as comissões parlamentares de inquérito, que são de suma importância, que também têm uma função específica de fiscalização. E aí nós vamos adentrar aí no 59 sobre o processo legislativo que não nos cabe hoje aqui nesse fórum discutir. Muito bem. Basicamente, as funções constitucionais do Poder Legislativo estão aqui. Então, do artigo 44, basicamente, até o artigo 58 da Constituição Federal de 88. Tá? Eu digo basicamente, porque evidentemente que nós temos outros dispositivos que vão tratar disso também de uma maneira indireta, e nós temos, inclusive, emendas constitucionais que também vão se referir às funções do Poder Legislativo. Ok? Passando para o Poder Executivo, no nosso sistema presidencialista, né, a composição e as funções do Poder Executivo, que é representado pelo Presidente da República no sistema presidencialista, que é o nosso, começam a partir ali do capítulo 2 do Poder Executivo, artigo 76, que diz exatamente que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. E os ministros de Estado, nesse sentido, são apenas meros auxiliares nomeados por prerrogativa do Presidente da República. No nosso sistema, vale observar algumas características no sentido de, no sistema presidencialista, no nosso em particular, no brasileiro, o Presidente da República, o chefe do Executivo, ele acumula duas funções, de chefia de Estado e chefia de governo. Então, chefia de Estado no sentido de representar internacionalmente o Estado brasileiro e chefia de governo de tratar das questões administrativas do governo brasileiro, da estrutura da administração pública. De novo, esse sistema, esse modelo foi copiado do sistema norte-americano, evidentemente com algumas adaptações aqui para a nossa cultura, para a nossa sociedade. E algumas adaptações, evidentemente, nós vamos perceber ao final, quando eu fizer uma análise crítica do funcionamento, das funções constitucionais ou inconstitucionais dos poderes da República, e aí isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, com certeza. Né? Muito bem. O que cabe, além dessa função, então, dessas duas funções, detalhando um pouco as funções do Presidente da República. Então, de um dos poderes, que é representado pelo Presidente da República, que assume as duas funções. Das atribuições do Presidente da República, artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado. Por óbvio, dizia lá atrás que os ministros de Estado são meros auxiliares que são nomeados e desnomeados ou exonerados, né, a critério do Presidente da República. São meros auxiliares. Né? Então, ele os nomeia e os exonera. Aliás, temos tido exemplos, temos percebido isso nas votações, quando ministros de Estado que também têm cargo parlamentar, eles são exonerados um dia para poder votar alguma questão de interesse do Poder Executivo, né, da União, e no dia seguinte eles são
renomeados para assumirem novamente os seus respectivos cargos. E essa é uma questão também, vamos dizer assim, que não é das mais interessantes para um sistema democrático, para as garantias das liberdades, etc, etc. Né? Daí, basicamente, sancionar, promulgar e fazer publicar leis. E, dentre as suas funções, o que vai chamar a atenção, e aí eu vou incluir lá no final na análise crítica que farei, né? Cabe ao presidente da República, dentre outras, além de nomear e exonerar os seus ministros de Estado, nomear ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos uma questão delicada, porque se nós pensarmos na teoria proposta, na teoria pura proposta por Montesquieu, os poderes deveriam ser autônomos, independentes e harmônicos. E quando a Constituição, a nossa Constituição, autoriza, né, concede esta prerrogativa constitucional ao presidente da República, portanto, ao chefe do Poder Executivo, a prerrogativa da nomeação de ministros de um outro poder, o judiciário, que não é, não estamos aqui tratando de primeira instância ou de qualquer tribunal, mas o tribunal máximo, a corte máxima, né, da nossa estrutura, do Poder Judiciário. Isso certamente nós vamos perceber que traz alguns problemas. E fica difícil se defender a independência e a limitação dos poderes. Porque se a própria Constituição concede essa prerrogativa ao chefe de um dos poderes. Isso fica, no mínimo, estranho, ou, como se fala atualmente aí, né, sinistro. Mas é assim que está previsto na Constituição. Nós vamos ver isso lá no artigo 101 da própria Constituição, logo em seguida, quando falamos então do Judiciário. Outra questão que vai requerer a nossa atenção é a possibilidade, segundo o artigo 62, das prerrogativas do presidente da República, evidentemente que elas são inúmeras, né? Estão elencadas aqui na Constituição, mas a prevista no artigo 62 da mesma Constituição, que é a possibilidade, então, do presidente, do chefe do Executivo, editar medidas provisórias. Isso também traz problemas, interfere, com certeza, na questão da separação, autonomia e independência dos poderes. Porque, de fato, aproveitando, quando o presidente edita medidas provisórias, e é uma prerrogativa constitucional, prevista aqui na Constituição, no artigo 62, que foi alterado pela emenda constitucional número 32, né, porque eu costumo dizer para os alunos da graduação, originalmente, como estava na Constituição de 5 de outubro de 88, durante 13 anos, até a alteração pela emenda constitucional número 32, editada lá no fatídico 11 de setembro de 2001, né? 11 de setembro de 2001, nós tivemos, então, uma verdadeira, como se diz aí na gíria, né? Festa do caqui. Porque, pelo artigo 62, originalmente, o presidente da República podia praticamente tudo. Na verdade, a observação que eu faço é até mais do que os antigos decretos, leis do regime de exceção que nós vivemos. Tá? Então, veio a emenda constitucional no 32, amenizou isso, mas mesmo assim, o fato é que, por meio de medidas provisórias, o presidente da República praticamente
basicamente acaba legislando, que é uma das funções específicas de outro poder, do legislativo. Essa é a questão, tá? Que nós vamos abordar aqui no fechamento aqui da nossa exposição. A questão do Poder Judiciário, tanto suas funções quanto a sua composição, começa a ser estudado aqui, então, no capítulo 3 do Poder Judiciário, que vai dizer quais são os órgãos do Poder Judiciário, começando pelo STF, Supremo, faz menção aí, o inciso 1A acrescentou o Conselho Nacional de Justiça, depois nós temos o Superior Tribunal de Justiça. Só para observar, o Conselho Nacional de Justiça não tem função jurisdicional, para deixar bem claro. O que quer dizer isso? Significa que o Conselho Nacional de Justiça não pode, não tem previsão legal, não tem a prerrogativa de entrar no mérito do conteúdo de uma sentença de um juiz, seja a instância qual for, né, da primeira até a última. O Conselho Nacional de Justiça tem uma função mais administrativa. Na verdade, originalmente a ideia era se tentar fazer um controle externo do judiciário. E acabou virando um órgão que faz parte do judiciário, do Poder Judiciário, né, aqui conforme a Constituição, mas não tem função jurisdicional. Ok? E aqui, então, no 92 são elencados aqui quais são os órgãos, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, Justiça Especial, representada aí pelos tribunais, pelo Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral, representada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e assim por diante. Então, a composição, ela é complexa, penso que é de conhecimento de vocês, e evidentemente se houver alguma dúvida sobre algum desses órgãos que compõem o judiciário, me coloco à disposição. O que vai valer a pena é mencionar a questão, então, da função específica jurisdicional do Poder Judiciário, que é prevista no artigo 35, no artigo 5º, inciso 35, né, da nossa Constituição, então, que prevê que a todo cidadão é garantido o acesso à justiça, basicamente isso, né? O que a gente chamava aí, o que a gente chama aí de due process of law, né? Eu vou mencionar aqui só para a gente lembrar do que se trata, porque é o que esteia, fundamenta, na realidade, a função principal, a função jurisdicional do Poder Judiciário. Então está lá, né? O artigo 35 vai dizer: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Vai dizer, o Judiciário, quando demandado, isso é importante nós lembrarmos, né? Quando demandado, ele não pode tomar a iniciativa de, isso é uma questão, uma prerrogativa lá do Ministério Público, é uma outra coisa, mas quando demandado, o que fundamenta então a função específica do Poder Judiciário é o inciso 35 do artigo 5º da Constituição. De novo, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ok? A composição nós já comentamos lá no 92. Conselho Nacional de Justiça também. O STJ está lá, a previsão da sua composição e sua competência no 104 e 105 da Constituição, e eu, evidentemente, vou
fazer considerações sobre o Supremo Tribunal Federal, que esse é o que nos interessa mais e que tem suscitado aí dúvidas e até indignação por parte de operadores do direito, de uma maneira geral, e até pavimentado expressões, alicerçado expressões do tipo ativismo judicial, ou, chegando ao extremo, de uma maneira mais agressiva, a alcunha de ditadura do judiciário. É o que nós temos vivido nos dias de hoje. Não é? Muito bem. Feitas essas considerações sobre as funções, composição de cada um dos três poderes, vamos verificar então se constitucionalmente eles realmente são autônomos, independentes e harmônicos. Não é? Bem, já fiz a preliminar, já apresentei a preliminar e a minha crítica sobre o que a própria provisão constitucional nos apresenta sobre a questão das medidas provisórias, onde então o presidente da República, chefe de um dos poderes, dos três poderes, tem a prerrogativa constitucional de praticamente legislar, usurpar uma das funções principais de um outro poder, que é o legislativo. Ok? Mas o problema se agrava, na realidade, quando então o poder executivo também avança sobre o judiciário, e perceba que então isso vai se agravando e nos conduzindo a um beco sem saída, ou a uma angústia para aquele que é operador de direito, para o estudioso do direito, no sentido de, mas como que isso é possível? Ou como isso pode funcionar? Ou como isso pode atender a ideia, a essência da teoria da separação dos poderes de Montesquieu, que era limitar o poder do Estado e limitar ou desconcentrar os poderes. Evitar o excesso de poder na mão de uma pessoa só. Mas isso acaba, se não reproduzindo um modelo do poder absoluto, mas nos conduz nessa direção. Qual que é a questão? Qual é o problema? O problema vai se tratar exatamente quando nós lemos aqui o artigo 101 da Constituição, que trata da existência do Supremo Tribunal Federal, como ele é composto e depois do seu funcionamento. Mas, em particular, da previsão constitucional do Supremo Tribunal Federal. Então, o 101 vai dizer assim, eu vou ser breve, o STF compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Leia-se aqui nas entrelinhas, escolhidos pelo presidente da República. E aí, os menos avisados insistem, ou permanecem um pouco na obscuridade da dúvida, no sentido de, mas para se tornar ministro do STF, não tem que passar por uma lista tríplice? E aí, sim, o presidente escolhe dentre os três apresentados por alguém, por algum órgão, por algum órgão do Poder Judiciário, para que então para então o presidente tenha a prerrogativa, ou exerça a sua prerrogativa de indicar um dos três? Não. Não há lista tríplice para a escolha de um ministro do STF. E aí, evidentemente, já adentrando na análise crítica desta constitucionalidade das funções dos poderes, ou inconstitucionalidade. Se bem que isso é temeroso se atrever a falar da inconstitucionalidade, porque está previsto na Constituição.
tal, né? Fica um pouco delicado, não podemos exatamente dizer que é inconstitucional. Está na Constituição. Inconstitucional, o que não está, porque pode ser infraconstitucional, ou que atenta contra a Constituição, então é inconstitucional. O problema é que isso que nós estamos tratando, do que eu estou falando agora, está aqui previsto no artigo 101. De maneira hialina, com essa luz que nos ilumina. Não é? Muito bem. Se tratando, então, de função e de eventual interferência de um poder no outro, no nosso sistema, e que talvez por isto, digo apenas talvez, porque eu jogo para vocês refletirem, né? Para que vocês façam uma reflexão. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o nosso sistema funciona ou não funciona. Ou se quisermos politizar a questão, talvez seja um dos problemas, que eu chamo de congênito, né? Pelo qual vivemos uma crise sem precedentes do Estado brasileiro. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, constitucionalmente previsto, há previsão legal constitucional para que um dos chefes de um dos poderes do Executivo, o Presidente da República, nomeie um dos ministros do STF. E penso que, salvo o melhor juízo, como é de conhecimento público, o que o ministro do STF decide, não cabe recurso. Cabe agravar, cabe, como alguns imaginam e pensam e falam e trocam ideias, mas eu vou para a Corte Internacional. Né? Não cabe recurso. Quando ele decide de maneira, né, isolada. Porque, evidentemente, que o mais democrático, o mais interessante é se decidir pelo colegiado, pela maioria. Mas, muitas vezes, a decisão é pessoal. Então, por que em um dado momento, você tem casos aonde infratores de leis similares, de modos similares, alguns estão detidos e outros estão por aí passeando, navegando, viajando, não sei, pegando uma nave para a Lua, né, com dinheiro público. Por que decisões diferentes? E isso é delicado, é grave para um sistema democrático, né, para a segurança jurídica. Mas ele acontece todos os dias e continua acontecendo. Estou aqui, eu, me arvorando no papel de acusador ou de julgador de algum ministro? Não, absolutamente. É constitucional, está previsto na Constituição. Nós podemos chorar, podemos debater, podemos conversar, podemos nos movimentar, fazemos abaixo-assinado para que isso mude. Eu até mesmo quero fazer uma tese para que isso mude, para que eventualmente os ministros do STF sejam colocados lá, talvez por um tempo limitado, com um mandato específico, e por que não com a participação popular? Tá? Por que não também por um dos instrumentos de soberania popular? Por que não? Para ir terminando essa análise crítica e já encerrando, então, essa minha breve palestra, eu quero sim colocar na cabeça de vocês uma preocupação no sentido de: será que para ser ministro do STF precisa ter, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, formação jurídica? Precisa ter OAB? Precisa ser oriundo do Ministério Público? Precisa ter alguma formação específica jurídica? Precisa ter terceiro grau? Eu estou vendo, sabe, as cabeças balançando assim, ó, porque a Constituição não exige. E aí nós temos, e vejam, só para uma questão de isenção,
né? De imparcialidade e de justiça. Não é privilégio nem prerrogativa dos últimos governos, isso aconteceu sempre. Nós tivemos ministros do STF brilhantes, como temos ainda hoje na composição do atual tribunal, e também tivemos ministros que dá vontade de chorar quando se percebe a nomeação de algum deles. Por quê? Porque nem formação jurídica não tem. Nem terceiro grau, e nem nada. Apenas apadrinhamento político de um chefe de outro poder. Perceba, só para nós entendermos a diferença. Para a nomeação, que também é prerrogativa do presidente da República, tanto do Superior Tribunal de Justiça, como da Procuradoria-Geral da República, como do Tribunal de Contas da União. Aí sim, o chefe de outro poder, o Executivo, ele nomeia, ele indica, depois é submetido a um rigoroso debate e questionamento, sabatinamento no Senado Federal, mas aí ele escolhe de uma lista tríplice um dos nomes, que, pela Constituição, ele não é obrigado a escolher nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Ele escolhe qualquer um dos três, na ordem que ele quiser, independentemente de qual ordem o órgão tenha apresentado. Tá? Independentemente de qual tenha sido mais votado. Então, no caso específico agora de recente indicação do Procurador-Chefe da República, havia uma lista tríplice, tinha o mais votado, o segundo mais votado, ele escolheu a doutora Raquel, que foi a segunda mais votada. Mas percebam, houve um crivo, primeiro, são servidores de carreira. Segundo, houve um crivo dos seus pares. Houve uma seleção dos seus pares, para que lá então ele fosse assumir a chefia de um desses órgãos. Entende a diferença? Então, na realidade, são estas questões que eu queria apresentar para vocês de uma maneira sucinta e singela, e espero haver contribuído e me colocar à disposição, então, a partir disto, para eventuais questionamentos, perguntas e debates aí que, na minha modesta opinião, são muito bem-vindos. Muito obrigado pela atenção, um ótimo dia a vocês.